Boas-vindas, pessoal! Estamos começando aqui mais um bloco da imersão para as lideranças aí, referente marketing e vendas. E, basicamente, é com grande prazer que eu vou estar aqui conduzindo com vocês como host desse bloco. E esse bloco, a gente vai falar de um tema que eu considero muito importante, que é marketing, escolha e planejamento dos canais. Quem sabe que canal, na questão de estratégia de marketing e vendas, é essencial para qualquer empresa e para questão de crescimento, geração de lead e visibilidade. Então, mas antes de a gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Costa, mas podem me chamar de Catatal, é meu apelido aí de infância. Eu sou um homem branco, estou com uma camisa verde clara, cabelo escuro, olhos castanhos e atualmente aí eu estou há quase 7 anos na RD. Eu tenho o papel de liderança técnica do time de CS e vou estar puxando com vocês esse papo tão gostoso aí para a gente aprofundar nesse assunto sobre realmente escolha de canais e planejamento para usar o potencial de todos esses canais que a gente tem aí a nosso favor. E para esse grande papo, a gente tem 3 pessoas incríveis que, assim, ó, eu tenho a honra de estar puxando essas pessoas para essa conversa. Então, a gente tem aqui a Thaís Barbosa, Diego Jimenez e Galileu Nogueira, desculpa. E, basicamente, melhor do que eu falar, vou deixar aqui vocês se apresentando um pouquinho e depois eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente vai trazer hoje sobre esse tema, tá? Então, Thaís, Diegão, Galileu, o espaço é de vocês. Se quiser começar, Thaís, se apresentando um pouquinho para nós. Vou começar, então. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Thaís Barbosa, eu sou uma mulher preta, estou usando tranças longas, uso um óculos cor clara, estou de brinco, batom, estou com um vestido cor caramelo e é um prazer estar aqui, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aí. Eu sou estrategista de negócios, tenho 13 anos de experiência na área, sou especialista em ads e canais, então a nossa conversa aí vai ser bem rica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vou trazer um pouquinho das minhas experiências, aprender muito com quem está aqui. Então, Galileu e Diego também, e Rodrigo, vou aprender muito com vocês. Acho que essa troca vai ser bem interessante. Nossa, Thaís, é um prazerzão também. E com certeza a gente também está aqui para aprender contigo. Eu, principalmente, vou estar aprendendo com todos vocês. E obrigado pela apresentação. Diegão, se quiser se apresentar um pouquinho para nós. Bora, primeiro um prazer estar aí trocando experiência com vocês. Sou Diego Jimenez, um homem, 32 anos, branco, carequinha, barbudo, tô de camiseta preta, fundo preto também, armários aqui preto e tal, parede preta, cinza. Sou CEO na GMZ, hoje junto do meu irmão mesmo de sangue, Leandro Jimenez também aí, a gente está mais de 10 anos aí em operação com a agência. Hoje eu fico na frente de novas parcerias, né? Novas parcerias /comercial /atendimento. Eu acabo acompanhando aí os clientes aí nessa decisão na estruturação de planejamento, decisão de canais. Somos uma agência premiada pela RD 2022 aí, segunda melhor agência do ano. Fizemos história aí, exato. Pegamos primeiro lugar em quase todas as categorias da RD, então fizemos história real. E é isso. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais da agência, @GMZagência e Digimenes com 2i. Fechou? E vamos aprender com essa turma aí também, Thaís, Galileu e todo mundo. O segundo colocado aqui também tem muito para ensinar. Parabéns aí, Diegão, pela conquista. E começando então o ano aí, agora a meta em primeiro lugar, qual que vai ser a meta aí desse ano? A meta é primeiro lugar, vamos para cima. Esse segundo lugar já foi uma doideira, nossa, foi muito legal, foi surpreendente aí. E vamos buscar esse primeiro aí, 2023. Bem, e prazerzão estar aqui com a gente, estar participando, compartilhando também teu conhecimento. E a gente também tem o Galileu Nogueira. Galileu, puder se apresentar para nós um pouquinho aí? Olá, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite também, estou super feliz aqui, estou mega ansioso para esse papo. Eu vou defender a bandeira de branding aqui, então já sabem que quando começar a falar de geração de demanda e performance, eu vou puxar para a marca também, então vai ser ótimo para dar aquela equilibrada. Eu sou Galileu Nogueira, eu tenho um cabelo bem curtinho, sou um homem branco, estou usando uma barbinha também, mas estou com uma camiseta laranja, uma laranja bem quente, assim. Então, quem está ouvindo essa descrição saiba que é uma cor bem quente, que você pode sentir o calor na sua mão, de tão laranja que é essa jaqueta que eu estou usando. Estou com uma camiseta preta também. Eu sou especialista em branding, já trabalho com isso há mais de 13 anos. Já ajudei a construir algumas marcas muito queridas no Brasil, 99,
Me Poupe, Oracle, e hoje eu tenho minha própria empresa, a Galileu Branding, que é justamente uma consultoria que está aqui para ajudar a construir marcas mais humanas e mais responsáveis. Acho que a gente precisa ter marcas agora mais ativistas nesses processos. Estou ansiosíssimo para ver essa discussão sobre geração de demanda e leads e conversão em funil, porque branding vive, branding é vida e a gente precisa dele. Sensacional, e a sua jaleca tá bem bonita, sendo bem sincero, e concordo contigo, assim, o brand é a base de tudo, né? Então a gente tem que, todas as ações que a gente faz, querendo ou não, ter um impacto no brand, na comunicação da empresa, no visual da empresa, então com certeza a tua visão aqui vai ajudar muito, e vocês podem ver, pessoal, que está participando aí, que é um time misto, então a gente aqui vai se complementar bastante, e a ideia é trazer para vocês o máximo de experiência aí no know-how de cada um. E trazendo para vocês um pouquinho, então, sobre o papo de hoje, tá? A gente sabe, como eu falei, o tema é marketing, escolha e planejamento dos canais, e a gente sabe que falar de canal parece algo simples, mas não é. A gente tem como utilizar o potencial do canal, como fazer uma boa estratégia de comunicação, como comprovar o ROI daquelas campanhas que vocês estão executando, direcionar para o público certo. Então são vários detalhes que a gente tem que considerar, e a nossa ideia é cada vez mais aqui aprofundar nesses detalhes e vocês conseguirem pegar um pouquinho de conhecimento de cada um e empoderar aí até 2023 para conseguir trazer todos os aprendizados para utilizar na tua estratégia, no teu planejamento e principalmente o potencial desses canais que a gente tem a nosso favor aí. Então, para começar esse papo, eu já vou começar com uma pergunta que é falando sobre canal, óbvio. Então, como eu trouxe, né, a gente tem hoje, principalmente no marketing digital, a gente tem vários canais a nosso favor, então citando Instagram, Facebook, TikTok, tem o próprio WhatsApp, enfim, se eu for colocar aqui, eu fico uns 10 minutos só falando de todos os canais que a gente pode, e-mail e vai. Mas aqui eu acho que a ideia, como a gente está falando de planejamento, eu queria entender primeiro de vocês, assim, a gente tem uma empresa, a gente tem vários canais, e queria ouvir na visão de vocês. Primeiro, é possível a gente conseguir fazer um planejamento unificado da empresa, do produto, do serviço, ou do conteúdo que vocês estão fazendo, pensando, utilizando os diferentes canais, e principalmente potencializando a estratégia de marketing de vocês? Então, a dúvida é essa, como utilizar, fazer um planejamento unificado para potenciar cada canal? Então, a gente tem um produto onde a gente faz os seus canais. Como unificar esse planejamento para garantir um maior esforço e direcionamento? E qual a situação de vocês, qual o primeiro passo que vocês dariam para começar tudo isso? Então, eu vou começar com o brand. Então, já que tudo começa pelo brand, eu vou começar com o Galileu. Galileu, queria a tua visão aí um pouquinho, então, como que você acha se é possível fazer esse planejamento unificado? Pode ser super transparente se você acha que sim ou não, pensando em diversos canais. E qual que é o primeiro passo que você daria para começar tudo isso? Maravilha. É excelente começar com branding, porque depois eu quero ver o que vai ser time de performance aqui, que vai falar sobre geração de demanda. A ideia era essa, tá? É isso, eu fico curioso com a resposta da Thaís aqui, quero só ver. Bom, eu acho que quando a gente está falando de branding, né, a gente está falando de uma marca. E a primeira disciplina que a gente aprende aqui é consistência de marca. Então, para que você consiga criar uma marca que seja memorável, seja lembrada e que construa conhecimento, você estar presente nos canais faz parte de todo o seu processo de construção de imagem. Dá para as marcas estarem em todos os canais? Na minha visão, como branding, não. Existem canais que as marcas não deveriam estar, porque elas talvez não tenham o formato, o conteúdo, elas não consigam entregar o melhor daquele canal, mas pela pressão que a gente vive hoje de resultado, de geração de demanda, de trazer cliente e tudo mais, a gente acaba tendo que estar presente no máximo de canais possíveis, porque às vezes aquele canal pode te surpreender, né? Então, algumas vezes a gente vem, olhando do ponto de vista estratégico, né, você tem uma marca com muita presença em rede social, Instagram, por exemplo. E aí agora o TikTok é a rede que está mais entregando organicamente, é a rede que as pessoas estão migrando, é lá que o público 25-44 está crescendo, e aí você tem que estar lá. E aí a maioria das marcas não estão preparadas para estarem naquele canal, ou às vezes não tem um arquétipo ou um tom de voz que se adeque a um canal. E aí o que ela faz? Ela pega os posts do Instagram e joga no TikTok. Elas pegam um corte de um vídeo no YouTube e jogam no TikTok, sem entender qual é a natureza da rede, a natureza do canal. Pode ser que renda algum resultado, você possa de fato trazer novos leads, geração de demanda, mas talvez você não esteja aproveitando o melhor do canal para extrair o melhor resultado dele. Então, acho que a primeira coisa aqui que a gente tem, que eu peço sempre aos clientes, é ter um pouco mais de cuidado, não sair decidindo o canal pela pressão, e quando ele decidir entrar no canal, ele entre usando o melhor daquele canal. Se ele ainda não está estruturado para fazer um vídeo no estilo TikTok, da maneira que o TikTok exige, então não entra ainda,
cria uma estrutura, traz uma pessoa, traz um videomaker, traz um influencer para criar junto com você, e aí depois a gente começa a entrar no canal fazendo da melhor forma. Eu atendi um cliente que era um banco digital PJ, por exemplo, e ele entrou no TikTok, e eu fiquei muito curioso, né? Falei, cara, como que eles vão entrar lá? E é um canal que rende muito bem, mas a maneira como eles estavam fazendo fazia com que as pessoas conseguissem converter bem também. Né? E era um banco que era focado no microempreendedor, pequena empresa, que falava com esse jovem que queria ter a sua primeira conta corporativa. Então, fazia sentido estar lá. Se sua marca não tem um sentido para estar lá, acho melhor não estar, mesmo que o seu canal seja um canal que todo mundo está lá. Coloque energia e esforço onde você já sabe que pode funcionar bem. Olha, eu vou falar que eu fui CS aqui da RD, né, por quase 5 anos e eu falava isso para os clientes. Eu falava, tem que entrar no canal. Eu falei assim, a questão é que tem que entrar no canal porque tá bombando. E se faz sentido para a tua empresa a comunicação que você quer. Então, se você é uma empresa que for corporativa, às vezes o TikTok, nesse momento, não seria o ideal para você, seria outros canais. Exato. Então, é exatamente o que você falou, sabe? Acho que resumindo um pouquinho do que você trouxe, precisa estar em todos os canais? Não, porque vem uma pressão de mercado, mas não necessariamente você precisa estar em todos. Mas se tiver, você usar o potencial que ele tem e extrair o melhor dele. Então, acho que como primeiro passo teu, então, seria essa decisão e realmente aproveitar o canal da melhor forma, né? Que você está. Léo, obrigado. Eu acho que, para complementar, então, vou fazer o que você comentou. Vou deixar a Thaís. Thaís, vou deixar você pro final, porque eu quero falar de performance. Então, eu vou passar um pouquinho. O Diegão, essa pergunta aí. Se você acha que está fazendo um planejamento unificado, basicamente para a estratégia da marca como um todo, e qual o primeiro passo que tu daria? Bora. Bom, dividi em 3 passos, concordo com tudo que o Galileu disse. Eu acho que eu tô aqui também sendo meio de campo, né? Porque a gente foca um pouquinho em brand, um pouquinho em performance e tenta unir essas duas coisas dentro de um planejamento para os nossos clientes aqui. É possível, mas tem alguns passos aí para a gente acompanhar e o primeiro passo é esse. Eu preciso, de fato, estar em todos os canais, né? Então você tem que analisar se de fato precisa. A gente atendeu cliente que doido porque queria estar no YouTube, estar no TikTok, e a gente falava, cara, mas você tá ali, sua marca, foto de perfil, capa, ok, legal. E a geração de conteúdo para aquele canal? Você vai ter tempo de produção de conteúdo, investimento para produção de vídeo e por aí vai. Então você começa a entender um pouco mais e depois vai entrar lá no terceiro passo, quando a gente fala de investimento, né? Investimento para o projeto, para o trimestre, para o ano, enfim. Aí vai variar muito. E quem quer estar em todo lugar acaba não estando em lugar nenhum. Então a gente tem que avaliar esses 2 pontos. Eu preciso de fato estar em todos os canais e avaliar, trazer esse pensamento, né? De quem quer estar em todo lugar acaba não estando em lugar nenhum. E ponto principal é olhar para o público. Na escolha de canal, você tem que olhar para o seu público, para a sua persona, para o seu perfil de cliente, olhar a jornada de compra do seu cliente aí, em quais canais ele usa para cada etapa da jornada de compra. E quem quiser se aprofundar mais em jornada de compra, a RD tem vários artigos aí, só jogar no Google aí que você vai conseguir. No Google? No Google, joga aí que você vai entender, a RD aparece lá, para aprofundar um pouco mais na jornada de compra. Então, nós aqui, a gente, como agência digital, primeiro ponto é entender o público, é entender persona, perfil de cliente e como que é a jornada de compra, né, desse cliente. E aí sim começar a traçar os canais para o direcionamento aí dentro do planejamento. Terceiro passo, olhar para o investimento disponível para o projeto. Eu falo projeto, trimestre, ano, depende muito aí de como vai conduzir. Se tem investimento baixo, precisa ser muito assertivo nos canais, porque você tem um investimento baixo, quer estar em todo. Vou dar um exemplo bem por cima aqui. Você tem R$1.000 de investimento, né? Exemplo bem simples. Não tem como eu estar em todos os canais distribuindo ali questão de tráfego pago. Então, se eu tenho investimento baixo, defino os canais de forma mais assertiva, olhando para o público, e o que sobra, e é interessante também estar como canal, faz um trabalho orgânico mais denso, mais profundo. Se tem um investimento alto, aí não é problema a gente entrar em mais canais, fazer teste, prova de canal e começar a acompanhar o que dá resultado. E o marketing digital, a gente tem velocidade, dinamismo para fazer as modificações. Resumindo, para passar a bola aí, precisa estar, tem que se perguntar, né? Se você precisa estar em todos os canais, quem é meu público e onde ele está, qual é o investimento, assim a definição de canal fica mais fácil e mais clara. Beleza? E eu concordo.
É isso que eu ia falar, o Diego, ó, resumiu, e uma coisa que eu vou colocar aqui, uma palavra que você falou, solta, mas eu gosto muito, teste. Não é pegar, por exemplo, você tem R$ 1.000 e colocar R$ 1.000 num canal novo e falar, vai dar certo. Porque é uma crença tua Entendi. e não realmente um resultado que você teve. Então, testa. Se você tem 1.000, vamos tentar com 300, metade aqui do valor, um terço do valor. Deu retorno? Deu o retorno que eu precisava, agora eu coloco o resto do investimento, porque eu tive pelo menos uma mínima garantia que tive retorno, sabe? Então, a palavra teste é algo que eu sempre levo como viés para tudo. Processo, projeto, É. canais, campanha, tipo de comunicação, tipo de conteúdo e por aí vai. E te E para cortando um fechar, pouquinho, Rodrigo, pode é cortar. porque a palavra teste prova de canal. Organicamente, o teste leva-se um tempo um pouco maior. Falando mais um pouco de tráfego pago, né, investido, você tem uma visibilidade do caminho de forma mais rápida. Então, pô, já vi que não Rápida. tá indo, otimiza, muda, vai. Exato. Então, tem que ter essas duas visões. A Thaís vai dar aula aí pra gente. Agora Mas é mais esse caminho aí. Tá, a expectativa tá alta para você agora, hein? Mas tá Total. isso. Você viu que foi uma construção aqui, a gente foi passando, agora vai chegar na performance, que a gente tá falando bastante. Então, Thaís, Vocês traz me aí pra gente. jogaram no meio da fogueira, eu tô entendendo tudo aqui. Que Mas tudo nada. bem, vamos, Você vai dar aula. vamos começar então. Eu Fechou. vou fazer uma provocação. Vou ir um pouco mais a fundo. Eu acho que quando a gente fala de escolha de canais, muitos profissionais esquecem de trazer a questão da maturidade do negócio, do produto ou do serviço frente ao mercado. Então, para eu escolher isso, eu preciso colocar uma coisa no centro que é muito importante, que é a questão do cliente. Quando eu coloco o cliente no centro, eu olho e analiso o que eu tenho hoje dentro da minha empresa. Será que a minha empresa ela está sanando essas dores? Então, antes de escolher canais, eu preciso entender se meu produto, meu serviço está pronto para estar naquele lugar. Então, eu começo por aí. Eu não começo trazendo o canal antes, porque o canal ele é o final. E daí, eu acho que poucos profissionais têm essa visão, e eu trago muito quando eu dou aula, quando eu dou mentoria, que é a questão de que quem trabalha com mídia é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa antes. Tem o consumidor, tem a jornada, e na verdade que eu nem chamo mais de jornada, eu chamo de ciclo. E daí, Galileu, assim, eu acho que muito em linha o que tu trouxe, eu não consigo acreditar que exista uma campanha de performance sem uma campanha de fundo de funil, sem uma campanha de topo e meio. E, inclusive, eu não enquadro performance como se fosse só pensado em conversão. Para mim, performance é tudo. Se eu tenho meta de branding, é performance. Eu tenho algo para chegar, eu tenho um lugar para chegar. Então, tudo é performance. Vamos colocar tudo nessa caixinha. Para ter performance, eu preciso seguir um ciclo ou uma jornada. Então, eu preciso olhar para esse consumidor e entender. Será que eu tô lá no... Será que meu topo e meio de funil está bem construído? Se não estiver bem construído, não adianta tu querer construir o fundo de funil. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Então, quando eu coloco o cliente no centro, eu consigo entender, e daí o produto, eu consigo entender, tá, beleza, o meu produto, eu estou investido só no fundo, querendo conversão. Mas e o topo e o meio? E a construção desse produto, das dores que ele vai sanar com o público, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esses pontos, e eu preciso muito que o mercado entenda isso, porque às vezes é muito difícil a gente conseguir desenvolver um trabalho rentável olhando só para fundo de funil. Esse é um ponto. Eu utilizo algumas técnicas, eu utilizo o Bullseye, inclusive muita gente utiliza ele errado, porque utiliza Bullseye olhando para canal e não para a maturidade do negócio. Né? Então, quando o Gabriel fez o livro lá, ele disse assim, a primeira coisa foi, entenda a maturidade do negócio, tem 3 níveis, vamos olhar para isso antes de construir canal? Porque como é que tu quer investir em canais, como é que tu quer encher um balde se ele está furado? Então, eu acho que é muito importante a gente entender onde que estão as nossas limitações. Então, esse é o primeiro passo. Segunda coisa importante, além de entender a jornada do cliente, entender a maturidade de produto, é entender se o que tu está fazendo hoje está realmente atingindo com a mensagem correta. Porque nós, da mídia, a gente serve somente para levar a mensagem. A mensagem, ela precisa ter uma adequação, ela precisa ter uma ligação com aquele público. Né? E no final, quando a gente fala em canais, agora trazendo a questão dos canais, sim, tem possibilidade de a gente criar um planejamento cross, com toda certeza, mas uma coisa bem importante de se levar em consideração é, o teu produto está pronto para estar em todos os canais? Tu já escutou teu consumidor em relação ao produto? Que, inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente vai se aprofundar depois, né? Poxa, no produto ainda tem dores que ele precisa sanar do meu cliente.
Outra coisa, tu tem verba suficiente? Talvez tu não tenha verba suficiente. Tu tem que analisar vários fatores. E daí um último ponto que eu queria trazer é a questão de dados. Independente se tu é uma empresa pequena ou uma empresa grande, principalmente grande, né? Mas se tu é uma empresa pequena que está começando agora, dados é importante. Mas que dados, Thaís? Desde uma pesquisa com teu cliente que comprou de ti ontem para entender o porquê que ele comprou, até uma pesquisa de NPS, por exemplo, sabe? Para entender como é que foi o atendimento, para entender o que está acontecendo em relação ao produto. Desde qualquer outro tipo de pesquisa, desde uma pesquisa mais complexa. Eu acho que é muito importante a gente entender que quanto mais dados a gente construir, melhor vai ser a nossa jornada e melhor vai ser o entendimento que a gente tem do público. E a escolha de canais, ao meu ver, ela tem que ter essa junção de fatores e principalmente entendendo aonde que teu público está. Então, eu já vi muitos casos de empresas querendo estar em muitos lugares, em muitos canais, e esses canais não darem tração. E tem mais um ponto que eu queria trazer, que é a questão da saturação. Olá. Eu acho que vem muito em linha com empresas que já trabalham, né? Então, a gente vê muito querer essa sede de crescimento com empresas que já têm canal de aquisição. Tô trabalhando com Google, com Facebook e tudo mais. Mas será que tu já saturou esse canal da forma como tu deveria? Será que ele já está saturado para te passar para outro canal? Acho que são pontos importantes e que só os dados vão te auxiliar a tomar essas decisões, né? E até para colocar energia, né, Thaís? Nessa ativação de um outro canal, assim, quando você vai decidir entrar no canal, e aí eu já vou adendo aqui do Diego, é justamente isso, né? Você tem um canal novo, você tem que investir dinheiro para produzir conteúdo, vídeo, equipe, para responder, para fazer tudo naquele canal, e ainda tem que ter dinheiro para veicular e testar e etc. Então, se no final você ainda tem um potencial enorme em um canal, para que você vai para outro para dividir sua verba, para dividir energia, né? Eu concordo 100%. Thaís, já te adquiri seu pensamento. Nossa! Exato. Eu também. E os dados é legal. E desculpa, posso. Não, e os dados, o que é legal que a Thaís trouxe também, é que os dados eles tiram o achismo, né? Não é o que o Diego acha, o que a GMZ acha, o que o cliente acha, é o que os números estão mostrando pra gente. Então, isso daí responde tudo e caminha, né? Deixa o planejamento fluir de forma mais tranquila. Exato. E daí eu acho que só um pensamento bem importante para finalizar. Assim, eu acho que todos os profissionais, desde o líder até quem está tocando tático, precisa entender que precisa explorar os dados. Então, muitas vezes, quando a gente fala de canal saturado, é porque quem está lá no tático tem a possibilidade de conhecer o consumidor e entender se realmente aquela estratégia já saturou. Então, eu falo isso porque o case que eu apresentei no RD foi muito isso, assim, foi muito trazendo a liderança frente ao tático, entendendo se realmente a gente tinha saturado tudo, sabe? Porque uma coisa muito comum setamos a campanha no Google, beleza, 2 meses depois, vamos abrir outro canal? Cara, explora mais esse canal, vê se tu já, já gastou as tuas fichas, sabe, em relação a isso. E eu vou falar uma coisa que vocês comentaram, que é a questão de dividir energia, porque quando a gente olha um canal e usar um canal, não é simplesmente usar o canal, tem toda a questão de construção de artes, conteúdos para ele, e a questão, como você falou, de análise de dados, então é mais um canal para analisar dados, então vai dividir, basicamente, uma pessoa que está olhando dados do Google, Facebook, vai ter mais um canal para analisar, então ela vai dividir o tempo de trabalho dela, então não é simplesmente, vamos colocar dinheiro lá e executar, tem toda uma consequência por trás. E para fechar, uma coisa que a Thaís falou que eu gosto, que eu sempre falo para o cliente, quando você está construindo uma campanha, o canal é a última coisa. Mas pro lead que está entrando basicamente na ação, o canal é a primeira coisa que ele vai ver. Então é muito legal você ver esse funil inverso, porque o cliente fala, meu conteúdo não deu certo. Mas você vê, a divulgação não foi boa, o copy não foi bom, a arte não foi boa. Então, não é que o conteúdo tá ruim, o conteúdo não está sendo atrativo. Quer dizer que no final você fez tudo muito bem, mas chegou no final você simplesmente jogou uma campanha lá só para falar que estava no ar. Então isso acaba afetando todo o resto, toda a construção. Então, gente, e Thaís, eu vou te colocar mais na fogueira, tá? Porque você falou, me colocaram na fogueira e deu realmente uma aula. Eu adorei todos os pontos que vocês trouxeram e acho que a gente fez um complemento muito bom. E, basicamente, para fechar essa pergunta, acho que só trazer aqui para o pessoal que vocês que estão olhando para canais, vocês que estão assistindo esse vídeo e utilizam o RD Station, a gente tem uma aba na plataforma que chama realmente Análise de Canais, então o nome está bem tendenciado aqui para o que a gente está conversando hoje.
Então lá você consegue analisar basicamente o ano passado todo, então você tem um corte lá de período, você pode olhar os últimos 6 meses, o último ano, e você consegue ver os canais que mais geraram conversão, então geraram volume e tração para a tua empresa, os canais que mais geraram oportunidade de vendas, então que vocês conseguiram realmente trazer leads qualificados e, consequentemente, receita para a tua empresa, e usar esses canais para potenciar cada vez mais 2023, e se tiver banda, recurso, tempo, pessoas, às vezes explorar novos canais. Então, deixo o convite para vocês que estão assistindo, dá uma olhadinha na área de canais e aproveitem, porque tem muito dado lá e, se bem utilizado, você consegue usar muito como base para o planejamento de 2023. Gente, falamos de canal e acho que o próximo passo, que é um assunto que eu gosto, é falar de lead. Então, né, tudo começa, né? Se a gente tem aqui um canal que é divulgar, tem a questão de brand, com certeza, a questão de divulgação, posicionamento da marca, mas, consequentemente, no marketing digital, o nosso grande objetivo, não o único, mas o grande objetivo também é a aquisição de novos contatos, porque, consequentemente, a gente consegue fazer todo o funil acontecer. Lead, oportunidade, cliente e por aí vai. Então, a pergunta vai ser focada nisso agora, focada um pouquinho mais em conversão. E eu queria trazer para vocês, né, que a gente fala conversão, parece uma coisa simples, mas não é. Na prática, a gente sabe que tem muita construção, muita tentativa, muito erro e acerto. Mas eu queria ouvir de vocês, trazer uma visão para os gestores de marketing. Primeiro, para onde que eles precisam olhar para conectar realmente e coletar, vamos colocar assim, conectar/coletar as dores do público. Então, vocês, na visão de vocês, o que os gestores que estão assistindo aqui a gente deveriam olhar para conseguir realmente entender o que o meu público precisa? O que realmente eu tenho que oferecer para ele? Qual que é a dor, necessidade? Que tipo de material, conteúdo, oferta, enfim, que eu tenho que trazer para ele para conseguir ter essa atração e ter essa atratividade de conversão de lead? E como traduzir essas dores, basicamente mapeadas, necessidades e ofertas, para o time, para conseguir planejar as ações para 2023. Então eu vou começar inverso agora, tá? Já que a gente começou com a Thaís por último. Thaís, se quiser trazer um pouquinho a tua visão aí da questão de, primeiro, como conectar e coletar essas dores do público, e na tua visão, como disseminar isso para o time de marketing como um todo para conseguir planejar e executar as próximas ações para 2023. Beleza, gente. Bom, acho que tem várias ferramentas que a gente consegue fazer coletar esses dados, mas eu vou começar com duas principais. Assim, eu acho que a gente olha para o saque, tem muita coisa dentro do saque, quando a gente olha para lá. E quando a gente faz social listening, eu acho que é muito importante também, tá? Duas coisas que eu sempre olho. Outra coisa que eu olho bastante, porque daí dá para te tendenciar, é a questão da pesquisa. Então, não sei se pode falar o nome de concorrente, não vou falar o nome de concorrente. Né? Concorrente não, de outra ferramenta. Mas a gente pode utilizar ferramentas que são mapas complementares. Exatamente. Não, acho que pode falar, acho que não tem problema, não sei. Tá, beleza. Então tá, por exemplo, o Hotjar. Gente, o que eu já fiz de pesquisa com o Hotjar é uma coisa incrível. Por quê? Porque lá tu pode entender o momento que a pessoa entrou ou saiu e aplicar uma pesquisa. Por exemplo, às vezes a gente acha que aplicar pesquisa com pessoas que estão saindo do teu site, para entender o motivo e entender a qualidade daquilo que tu está trazendo para aquela pessoa, tu não vai ter resposta. Gente, eu tive muita resposta de pessoas que estavam saindo do site e não compraram o produto. E eu perguntei, fui bem descarada, por que tu não está comprando? Quais são os motivos? Né? Claro que tem a forma de como fazer isso, né? Mas eu acho que é bem importante tu levar e trazer alguns motivos que foram motivos que eu encontrei, inclusive, no saque. Poxa, eu não compro por causa disso. Eu peguei os principais motivos e trouxe para o site. Tá, eu quero entender. E aí? O que está acontecendo? Eu acho que perguntar, a comunicação, ela é muito importante. E, na verdade, tudo é sobre comunicação. É a forma como tu te comunica com o teu público, assim como a forma como tu te comunica com com as pessoas que tu lidera. Então, acho que é muito importante ter essa noção de que todo lugar tu pode tirar dados, dependendo do que tu quiser também. Então, eu quero ter mais noção da maturidade do produto, quero entender dores do produto, é uma coisa. Quero entender dores em relação à mídia, é outra. Então, tem pesquisa de brand lift, tem pesquisa de um monte de coisa que a gente pode utilizar também em relação às mídias. Mas eu acho que são vários fatores e vários pilares importantes para a gente avaliar, que eu acho que é mais fácil a gente abrir outra roda de conversa. Então, gente, coloca aí no chat se vocês quiserem outro tipo de workshop sobre esse tipo de assunto, para RD não chamar e a gente ficar mais profundo. Mas acho que a gente tem que fazer um papo de 2 horas a próxima, a gente tem que fazer de mais tempo, porque tá muito boa. E eu vou só complementar uma coisa que você falou, que eu acho que todos os canais que você tem uma possibilidade de ter uma relação com o público, perguntar, igual você falou,
Eu já peguei, eu atendi como CS, basicamente pessoas que tinham audiência e falavam, mas que tipo de conteúdo eu faço? Meu, se você já tem uma audiência, pergunta, olha, estou começando uma estratégia que eu quero me aproximar de vocês, que tipos de conteúdo, que formato de conteúdo você quer receber de mim? Quando vai converter, às vezes uma landing page tem um conteúdo, sei lá, sobre XPTO, qual o assunto que mais te interessa? Que tipo de conteúdo mais te interessa? E às vezes a própria conversão que o lead está fazendo te traz benefício para você conseguir construir depois o resto. E pergunta, e a gente está começando o ano, tá, gente? 2023 agora, então é o ano de falar assim, 2022 ficou, queremos te ouvir. O que você quer receber em 2023? Então, se você tem uma audiência, uma base de leads, pergunta. Gente, todo mundo vai responder? Claro que não, nem todo mundo vai responder, mas o quem responder vai te ajudar muito a consolidar, às vezes, um pensamento que você tem, ou abrir novas portas que às vezes você não está nem pensando. Então, Exatamente. eu adoro E, isso. Rodrigo, desculpa, só para te complementar, eu acho que é bem importante ter a noção de que temos dados aí. Então, a própria interação em relação a post, por exemplo, dependendo do que tu quer saber, poxa, analisa teu 2022, cara, vê o que tu testou de conteúdo, tipo de conteúdo, entendeu? Acho que é bem importante. E para conectar, que faltou a resposta da última pergunta, eu acho que a conversa entre levar dados consistentes, dashboards e tudo mais para a equipe e abrir rodas de conversa é algo muito importante. Então, acho que a forma de conectar é essa. É tu entender o teu problema, colocar a tua equipe em volta disso, né? E fazer todo mundo trabalhar em cima de dados reais e não em cima de achismos, que é o que a gente tem bastante por aí, né? Bastante mesmo, tá? Eu acredito que vai dar certo e tem que dar certo. Se não der certo, a culpa não é minha, é do canal que não é bom. Gente, vou passar agora, então, essa pergunta pro Diegão. Vou fazer a ordem inversa. Então, Diegão, qual que é a tua opinião em como conectar essas dores, coletar essas dores do público e depois como compartilhar e disseminar aí pro time para conseguir planejar boas ações aí para 2023? Bora. Eu vou trazer muito da visão que que nós executamos aqui para a própria agência e para os clientes, né? Então eu vou sempre aí, durante todo o nosso papo, eu vou sempre voltar para o público. Não tem como a gente buscar dor, entender melhor a dor sem olhar para quem é o público, né? Senão eu vou estar buscando dor, enfim, de qualquer pessoa, e a gente vai para o achismo e vamos cair em vários outros assuntos. Concordo com o que falaram como eu posso dizer, da questão do histórico de dados. Isso é muito importante aqui na hora que a gente está montando o planejamento, o time de tráfego pago, time ali da parte orgânica, conteúdo, todo cliente que entra na casa, a gente analisa tudo que eles já fizeram. Então, analisar realmente os dados. Você comentou também de quem tem a plataforma da RD, entra lá, tem muita informação de canal para começar de distribuir aí, questão de dor, canal. E aqui na agência a gente tem uma maneira de fazer isso, né? A gente mapeia volume de pesquisa sobre serviço / produto do nosso cliente, e assim a gente consegue entender com mais clareza como o público está buscando pela solução relacionado aí, conectado a serviço e produto. E, na verdade, existem outras maneiras. Aqui na agência a gente faz dessa forma. Você pode estar perguntando, né, fazendo pesquisas através de LP, inclusive a RD faz muito isso, pesquisa através de landing page, Instagram, caixinha de pergunta, e-mail, dando JBL, dando uns benefícios aí para instigar a pessoa a responder, a colaborar com aquilo ali, você conseguir mapear melhor as dores. É uma prática usada, a RD usa isso, enfim. E uma outra maneira que nós usamos aqui, quando faz parte do escopo, né, tá encorpado ali dentro das horas trabalhadas, é conversar com a equipe do cliente que tem contato com o próprio cliente. Consegui me explicar? Com o público. Então, exatamente. Com comercial, com atendimento, bater um papo com eles e começar a entender um pouco mais sobre objeções, o que eles vêm falando ali nas negociações, ou quando o projeto é fechado. Então, mapear esses pontos também faz muito sentido, e pegar o top 5 clientes ali, do nosso cliente, para ouvir um pouquinho eles ali. A gente consegue, por meios do nosso próprio cliente, é muito cliente, né? Se estiver confundindo aí, você me dá um toque e eu tenho que dar mais clareza. Então, conversar com o top 5 ali, clientes, dos nossos clientes, para entender também um panorama e aprofundar mais nessa questão da dor. Então, digitalmente, pesquisa de volume de pesquisa em si, relacionada a produto e serviço, e bater um papo real, olho no olho, online, que seja,
E é isso. E a forma de registrar, documentar isso é o simples. Eu sempre vou tentar trazer o simples também. É um documento no Word que está todo descrito ali o planejamento, que é compartilhado com a equipe toda, inclusive com os cabeças pensantes, né? Os criativos que vão olhar ali dor, solução e tentar conectar algo criativo para fazer o negócio acontecer. Tá? Na minha visão, é isso. O quant e o quali, né? A gente fazer uma pesquisa em volume, conseguir quant, e depois fazer uma pesquisa quali, que é perguntar para as pessoas que estão na ponta, clientes, vendedores, e falar o que vocês recebem, que tipo de dúvidas vocês mais recebem aí, e transformar isso em materiais depois que a gente pode escalar esse conhecimento. Então, super alinhados. E para fechar esse bloco da questão de conversão, Galileu com a visão master de brand. Então, repetindo a pergunta só, então, como que você consegue mapear as dores aí da questão do público, principalmente, captar isso e compartilhar com o time para fazer um bom planejamento de ação. Qual que é a tua visão aí para nós? Boa, eu acho que chovendo molhado aqui depois das respostas da Thaís e do Diego, né? Eu acho que a gente sempre vai chegar no mesmo lugar, que é pesquisa, é conversar com o consumidor, falar com o consumidor, pedir para que ele me diga, né? A gente tende a subestimar, a Thaís até falou isso, eu acho ótimo. A gente tende a subestimar que o consumidor quer colaborar com você, que ele vai realmente parar um tempo e escrever um feedback. Mas as pessoas escrevem, elas gostam. Quando elas simpatizam com a marca, quando elas gostam do produto, elas querem fazer parte dessa construção. Então, tem duas coisas que eu acho que a gente luta aqui, né? Todo mundo, e eu falo muito, antes da gente entender o lead, né, e como a gente consegue, como a gente entende a dor e tudo mais, o primeiro passo é confiar na resposta dos consumidores. Uma das coisas que eu mais enfrento aqui mas só são 5 consumidores que você entrevistou, mas isso não representa a população e etc. E é curioso porque a mesma pessoa que me fala isso é a pessoa que nunca fez pesquisa. Então, ao mesmo tempo que você entrevistou 5 pessoas, 5 pessoas deixaram lá no Hotjar o seu comentário. A pessoa que está ouvindo fala, não, mas não é bem assim. Foram só 5 pessoas, isso não representa a opinião. E você fala, cara, você não tinha nenhuma entrevista até agora, você nunca nem falou com o consumidor. Né? Então, eu sempre parto da premissa com os clientes que eu trabalho, que é melhor ter algum dado do que nenhum, né? Para você tomar uma decisão. E se você começa a descredibilizar o que o seu próprio cliente está dizendo, temos um problema. Você entende mais da sua dor do que a própria pessoa que compra, né? Então, eu sempre tento educar para falar, gente, escuta o consumidor, liga para ele, conversa com ele, grava um call e deixa ele falar. Porque no final, existe um vício, né? O vendedor, a pessoa que está no atendimento, tá todo mundo assim, não, porque a dor é essa, porque eu já falei, porque... Escuta as pessoas falarem primeiro, depois a gente toma a decisão. E aí uma dica muito prática, assim, que geralmente a gente conversa muito nesse cenário de pequena e média empresa, eu não tenho dinheiro para pesquisa, não tenho dinheiro para instalar um plugin, não tenho dinheiro... Cara, pega os seus 6 principais consumidores. Quem comprou você agora, quem comprou você nos últimos 6 meses, quem comprou uma vez e nunca mais veio, quem compra de você todos os meses, e liga um papo de 15 minutos. 15 minutos. Você dá uma recompensa, dá uma JBL, claro, mas liga para ele. Bota uma ideia, espera ele te falar. Né? E ele vai colaborar com toda certeza e você vai aprender muito. Mas se a gente já chega com as perguntas enviesadas, se a gente já chega para confirmar o que a gente acredita, a gente não vai conseguir aprender dor nenhuma. Né? E outra coisa que eu gosto de falar também é que a gente entrou num mercado meio viciado, que eu tenho que resolver uma dor, tenho que resolver uma dor, tenho que resolver uma dor. E aí tudo é feito para dor. Como se as pessoas fossem iguais, todo o universo brasileiro é igual, todo mundo... Quando a gente fala assim, a dor é que ele não é um nativo digital. Cara, mas não vai ser mesmo. O Brasil tem uma população gigantesca que não tem acesso, que não tem familiaridade com tecnologia. Como que você resolve outra coisa? Como que você... Não é o fato dele... ele não está conseguindo prosseguir com a navegação porque ele não entende. Não, cara, tem um outro problema para ser resolvido. Não é isso, não é a dor que é porque a UX do site não tá boa. Cara, às vezes ele não tem nenhuma internet boa direito. Né? Então a gente começar a entender que o Brasil é um país que tem uma diversidade gigantesca de habilidade com computador, habilidade com internet, nem todo mundo tem banda larga, nem todo mundo consegue ter uma afinidade com um serviço 100% digital. Algumas vezes você vai querer serviços offline também. Então, quando a gente vicia na dor, né, e você tem um vício na dor ali, não. A dor é que as pessoas não encontram informação online sobre o sofá. Cara, mas ela nem foi, ela prefere ir numa loja. Então essa dor nem tá mapeada ali. Conversa com as pessoas.
Um case só para finalizar aqui, quando eu trabalhei na Philips, a gente desenhou a jornada de compra de uma televisão, né? E aí, vai para o site, navega, e tem filtro, e tem não sei o quê, mas as pessoas terminavam a compra na loja física. E assim, não tem dor. Aí a dor é que ninguém converte no site. Cara, as pessoas querem ver a imagem da televisão funcionando. Tesão, quer testar. Isso não consegue ser refletido no online. Você não consegue. Exato. Se você colocar um vídeo de uma televisão ligada, as pessoas vão achar que é uma montagem para vender uma ideia de imagem, de qualidade de imagem, para que você compre. Ela quer ir na loja física. Então a gente mapeou que 70% das compras elas terminavam em loja física. Começava no online, fazer? Vou ficar brigando. Ou ela começa também, né? Ou ela começa na física, para a pessoa ver, entende ali, e vai para o online finalizar a compra no online. Então também tem esses dois pontos. Para ter desconto. Exato. Só que a gente poderia marcar um outro fórum aqui, RD, pode organizar, já pode chamar nós três aqui, que é quando as pessoas definem a meta baseado nisso. Então, assim, temos que diminuir o percentual de pessoas indo na loja física. Tipo, não, sabe? Tipo, não é. Esse é o comportamento das pessoas. Elas querem ir na loja física. Né? Eu tive uma reunião com um cliente uma vez muito curiosa, que ele queria diminuir o percentual de insatisfação das pessoas que receberam o pedido negado de crédito. Falei, mas cara, negou o pedido, ele não ganhou o crédito. Ele vai ficar feliz. Ele não vai ficar feliz, não vai, tipo, não é essa a meta. Ele não vai ficar feliz, mas ele está menos infeliz. Ele está menos infeliz, não tem como. Então, acho que o meu espaço é confie nos consumidores. E eu vou falar uma coisa assim para fechar, é a questão da criatividade. Eu acho que a gente tem formas criativas de fazer pesquisas também, sabe? Eu vejo muito isso. Por exemplo, o hotel, se a pessoa tem o Wi-Fi liberado, antes da pessoa conectar, fazer uma pesquisa com ela, o que você mais gosta do hotel? Por que você veio? Você vem em família, vem sozinho? Outras coisas, como a Thaís falou, tá saindo do site, pergunta. Então, no Summit teve o exemplo que eu fiquei na sala de clientes, que tinha lá basicamente ímãs para a pessoa colocar onde que ela via maior chance de potencial de melhoria do produto. Depois tinha uma pesquisa, ela queria ganhar uma JBL, não sei se era JBL, tô brincando. Mas lá, você quer concorrer aqui, faz uma pesquisa. Mas enfim, é usar a criatividade. Você vai no evento, você vai dar um brinde pra pessoa, cara, converte aqui pra gente. Eu não vou te mandar nada, e é isso. Gente, eu acho que a questão aqui, como vocês trouxeram, é pesquisa, conversar internamente com as pessoas que estão à frente do público, conversar com o público também, não ter medo. Eu acho que, como todo mundo fala, né? Quem pergunta vai a Roma, né? Quem fala vai a Roma, enfim, acho que essa ideia também vai à empresa. Quem pergunta, direciona. Quem pergunta, consegue ter mais contexto. Quem pergunta, consegue direcionar melhor as canais, campanhas, conversões, independente do objetivo, mas tendo mais clareza do público, tendo mais clareza do que eles querem, tudo fica um pouco mais simples. Não quer dizer que é fácil, tá? Marketing digital não é simples. Mas se você entende, fica mais fácil em compreender como comunicar e como falar e como levar e o que levar, que eu acho que é o principal. Agradecer, eu acho que foi muito bom esse papo, e eu acho que uma coisa que eu vou trazer para quem está assistindo aqui, você está com alguma dúvida, você quer aprofundar um pouco mais também nessa questão de, onde que eu tenho mais potencial, onde que eu posso, basicamente, utilizar as informações do meu marketing a meu favor, a RD, ela oferece um diagnóstico 100% gratuito, que é um diagnóstico de marketing e vendas, que basicamente todas as dicas que a gente tem aqui, a gente tem vários especialistas, e eu falo real, eu tô aqui na RD 7 anos, eu aprendo com muita gente, então imagina que você que está começando, então poder aprender com essa galera, então aproveitem aí para fazer esse diagnóstico, e a ideia pode ter certeza, no começo o diagnóstico é muita pergunta, porque para um bom diagnóstico, você precisa de boas perguntas, o médico vai diagnosticar você, o que ele faz? Pergunta, o que você faz? E é isso o marketing digital, é perguntar e depois desenhar a estratégia mais 360 e olhar para todas as possibilidades para vocês. Galera, infelizmente, a gente chegou no nosso fim de tempo, então a gente estourou até um pouquinho aqui do tempo, mas antes de fechar o papo, eu acho que eu queria agradecer. Foi muito rápido, foi muito orgânico, ser bem transparente com vocês. Tinha mais coisas que eu queria perguntar, mas como estava muito imerso, acho que a gente conseguiu trazer vários pontos. E RD, se tiver outra imersão, convida nós, em outro evento, acho que todo mundo aqui tá já aceito. E eu acho que antes de eu me despedir, eu queria deixar espaço para vocês aí rapidinho, para vocês se despedirem. Então, vou começar pelo Galileu. Galileu, se quiser deixar uma mensagem para a galera aí, contigo, de despedida. Vamos que vamos. Gente, muito obrigado pelo convite, RD. Obrigado demais. Foi ótimo colaborar aqui com os meus amigos Thaís e Diego.
a gente vibra na mesma frequência aqui em relação à conversão, funil e esse equilíbrio, maravilha. Acho que a gente está fazendo um papel muito bom para o mercado que ficou viciado em fundo de funil para trazer resultado a todo custo. E agora o próprio mercado já está vendo que não funciona. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu sou Galileu Nogueira. Quem quer aprender mais sobre branding, @Galileu Nogueira. Tem conteúdo novo de segunda a sábado. Tem podcast toda terça. Tem videocast também. Então, assim, tem conteúdo a rodo e gratuito. Ele tá usando o canal aqui, ó. O canal, basicamente, uma conversa aqui com vocês, já aproveitando. Então, Galileu, obrigado também pelo teu conhecimento, compreensão. E é isso. E também obrigado, tá? Pela tua contribuição aqui no nosso papo de hoje. Diegão, deixo contigo agora a mensagem. Bora. Bom, primeiro agradecer Galileu, tá aí, já vou seguir vocês lá no Instagram, no LinkedIn, tudo, vamos trocar umas ideias aí, trocar experiência. Agradeço todo mundo, segue a GMZ lá no Instagram também, @GMZagência, me segue também, de Jimenez com 2i, e agências que estão precisando de um suporte aí, pode me chamar no LinkedIn, digita lá Diego Jimenez que eu vou aparecer, me chama no chat, e a gente troca uma ideia. E clientes que precisam de uma agência parceira aí da RD, deixa eu usar o canal aqui, me chama lá, comercial@gmz.com.br. E posso deixar uma frase aí de fechamento que tem feito muito sentido para a agência, para os nossos clientes, no último trimestre e nesse começo de ano, seja constante no simples. Isso já vai te gerar muitos resultados. E quando eu falo simples, eu não estou dizendo mínimo, tá? Não é ser constante no mínimo, não. É ser constante no simples. Muitas empresas, a gente atende clientes grandes, empresas grandes, que erram no básico. Então, essa é a dica que eu deixo. E prazer, foi muito bom trocar experiência com o Thaís, Galileu, Catatal, Rodrigo. Tamo junto. Demorou? Gostei. Olha, gente, não é qualquer agência, é uma agência premiada. Então aproveitem aí, sigam todo mundo. Bora. E Thaís, que falou que botou no fogo, mas deu uma mega aula. Deixar você aí fazer o nosso fechamento. Então, Thaís, queria deixar o espaço para você fazer a tua despedida aí para a galera também. Pessoal, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi um papo super rico, né? A gente trouxe vários pontos importantes. Eu acho que o ponto que eu tenho para falar para vocês de fechamento é: assistam essa aula, eu acho que umas 2, 3 vezes, internalizem isso e entendam que é muito importante a gente colocar o consumidor no centro, porque tudo que a gente falou aqui foi sobre jornada, foi sobre consumidor principalmente, dados, então é muito importante ter essa clareza, tá? E também a avaliação do negócio. E me adicionem nas redes sociais também, me adicionem lá no meu LinkedIn, estou aberta para conversas, quem quiser mentoria, também estou aberta, é só me chamar no LinkedIn. É isso aí. Gente, então, fechando aqui esse bloco, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos. Meu nome aí, mais uma vez, é Rodrigo Catatal. Então, já que todo mundo falou de rede social, minha rede social é rodrigo.catatal, não foge disso. Então, obrigado por todo mundo e agradecer realmente o tempo de vocês, a participação de vocês e a galera que está assistindo a gente. Reforçar, para quem está começando o planejamento, que o foco dessa imersão é planejamento, então o diagnóstico do RD. De novo, gente, se vocês não sabem, tá com dúvida, não sabem por onde começar, aproveitem essa grande possibilidade, tá? E eu falo, como RD mesmo, a gente tem uma intenção muito genuína, além de ser uma plataforma, uma empresa, é educação, e o nosso papel realmente tem como viés educação e capacitação e diagnóstico vem com esse objetivo de ajudar as empresas a crescerem e fomentar cada vez mais o mar digital e o potencial dele no Brasil e no mundo, né? Gente, então, agora, vou finalizando aqui, voltar aí para o pessoal dos estúdios da RD, então, boa sequência do evento, boa imersão e, principalmente, bom planejamento 2023 para a galera. Gente, um abraço para todo mundo aí, e é isso, bom 2023!